Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre TTS, mas o que vem a ser essa tecnologia chamada TTS? TTS basicamente significa Text to Speech, ou seja, texto para fala. Estaremos utilizando modelos de IA que permitem converter qualquer palavra escrita em fala. Existem algumas tecnologias, alguns modelos criados, nós estaremos utilizando o modelo VAL-E. O VAL-E é um modelo que foi criado pela Microsoft, e talvez você tenha ouvido falar, que além dele converter o texto para fala, ele também permite clonar vozes. Só que ele tem uma característica muito curiosa. Teoricamente, é possível clonar qualquer voz com apenas 3 segundos de gravação. Então, nós estaremos testando esse modelo VAL-E. Eu fiz algumas pesquisas na internet, inclusive em alguns outros vídeos do YouTube, e o que eu encontrei foi apenas um teste desta página que eu tenho aqui, que eu vou apresentar para vocês. Nesse nosso vídeo, nós iremos além, nós iremos instalar o VAL-E na nossa máquina e iremos colocar alguns treinamentos em dois tipos de vozes distintas e iremos avaliar ao final a qualidade dessa gravação. Bom, antes de prosseguir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. E se esse vídeo ele for relevante para você, eu peço que ao final você clique em gostar para indicar essa relevância para o YouTube. Prosseguindo, nós vamos então testar aqui o modelo do VAL-E. Uma explicação é muito importante agora. O VAL-E é um modelo criado pela Microsoft. Na verdade, esse modelo ele não foi disponibilizado para ninguém. Ele surgiu em um artigo científico, onde a Microsoft relatou como que ela conseguiu, então, estar fazendo a clonagem de uma voz com apenas 3 segundos de gravação, e também como funcionava o modelo dela. Diante disso, algumas pessoas leram esse artigo e resolveram, então, criar um modelo em cima do VAL-E, e aí surgiu esse modelo, que é o VAL-E-X. Então, esse modelo nós estaremos avaliando. Eu vou depois deixar esta página disponível para vocês, para que você possa, então, estar também testando. O VAL-E-X ele pode ser instalado em qualquer máquina, ele possui uma licença de utilização do MIT, e para que você possa rodar na sua máquina, segundo o que está escrito aqui, você precisa apenas ter 6 GB de VRAM disponível na sua máquina para que você possa rodar esse modelo. Obviamente que, se você tiver uma maior quantidade de VRAM, a velocidade de geração será maior. Então, vamos explorar primeiramente aqui essa página do VAL-E. Aqui ele mostra como foi feito o treinamento. Atualmente ele disponibiliza 3 linguagens, o inglês, o japonês e o mandarim. E aqui ele tem algumas comparações, alguns testes que foram feitos. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele pega um source text, ou seja, textos fonte, e compara com um target text, ou seja, seriam textos alvo. Diante disso também, o que ele tem? Ele tem uma fonte de gravação na parte de som. Ele faz a junção de tudo que está sendo passado para ele, envia por um modelo de linguagem codificada, isso aqui ele utiliza uma rede neural, e por fim, ele decodifica em um áudio. Pessoal, eu tive que regravar esta parte do vídeo, porque os testes de som que eu fiz aqui não ficaram claros. O som gerado ele ficou com muito eco, então eu estou agora tendo que regravar para poder mostrar para vocês. Basicamente nós vamos fazer alguns testes, nós temos aqui algumas bibliotecas, nós temos o som original e temos 3 modelos. Nós iremos testar nesse primeiro aqui, o Libre Speech Sample, nessa primeira versão aqui. Depois iremos testar esta outra biblioteca, VCTK, e por fim iremos testar aqui esse modelo que é English Text. Então nós temos aqui um texto, ele está em mandarim, temos alguém que está falando em inglês e a conversão dessa voz para o mandarim utilizando o VAL-E-X e o Reproduced VAL-E-X, ok? Vou mostrar agora para vocês como ficou.
descended the ladder and found himself soon upon firm rock. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. There will be widespread support on all sides. We have to reduce the number of plastic bags. We have to reduce the number of plastic bags. We have to reduce the number of plastic bags. One day when I rode over to the Shimerdas, I found Antonia starting off on foot for Russian Peter's house to borrow a spade Ambrose needed. 坚持房地产调控政策不动摇。坚持房地产调控政策不动摇。 Bom, deve ter ficado claro que esse modelo ele foi capaz de estar reproduzindo a voz gerada. Apesar que os modelos, as amostras que eu peguei aqui que eu mostrei para vocês, elas ficaram muito próximas da voz real. Você pode estar depois testando todos esses modelos aqui e você vai notar que em alguns casos a voz que foi clonada ela não ficou semelhante à voz real e em alguns casos você consegue perceber que é uma voz mecânica. Então não é sempre, em todos os casos, que isso aqui vai estar funcionando. Eu escolhi 3 casos aqui que foram casos que foram perfeitos para poder estar mostrando que a voz ela ficou bem próxima mesmo do real. E você percebe que entre esses 3 modelos que nós testamos, o Vauí X ele acaba tendo um certo ganho porque ele consegue preservar um pouco mais daquela questão da entonação, do volume, em relação ao próprio Vauí. E o Ground Truth, em alguns casos, ele se mostrou até que um pouco melhor do que os outros 2 modelos, porque ele consegue eliminar aquele ruído de fundo. Então a voz, ela fica uma voz limpa, o que não ocorre tanto com o Vauí como com o Vauí X. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, mas eu vou deixar essa página disponível para que você possa então estar testando por si só. Aqui eu tenho essa página no GitHub, que é a página Plakta Vauí X. Eu vou deixar o link depois disponível para vocês. Aqui ele traz as informações necessárias. Nós precisamos estar baixando esse código. Para poder baixar esse código, você vai vir aqui em Code, clicar nele e vai clicar aqui em Download Zip. Ele vai ser baixado para o seu computador. Aqui nós temos ainda algumas informações. Temos aquela imagem explicando como funciona essa tecnologia TTS. Aqui alguns updates. Ele fala aqui sobre a questão da instalação, como que você pode estar fazendo a instalação no Python. Aqui ele mostra algumas páginas de demo. Ele tem um demo tanto no Colab quanto no Hugging Face. Aqui eu tenho a página do Hugging Face. Basicamente, essa página que nós vamos estar abrindo no nosso computador. Aqui ele tem um texto qualquer. Welcome Back Master, que é um texto padrão. No caso, ele tem alguns exemplos de vozes. Você só teria que selecionar uma voz qualquer. Dizer também se o texto está em inglês, se tem accent, que no caso é sotaque ou não. Eu já fiz alguns testes, toda vez que eu coloquei accent, eu achei que o modelo ele ficou bem mais afastado da realidade, inclusive tive alguns erros, então eu só coloco na língua original, sem nenhum tipo de sotaque. Aqui você coloca o transcript, que é o texto que você quer que ele converta, descrição desse áudio, o que está sendo falado, para que ele entenda aquelas palavras e possa então estar utilizando. Teoricamente, você pode estar utilizando um outro modelo que se chama Whisper, que está aqui nessa página, que ele diz que ele trabalha em conjunto. O Whisper, ele pega o que está sendo falado em qualquer tipo de linguagem, aqui nós temos várias linguagens, e transforma em texto. Então, em vez de ele ser um TTS, ele seria um STT, seria Sound to Text, para que ele possa então estar utilizando esses tokens. Nós temos diversas linguagens que teoricamente ele permite. Quanto menor a pontuação,
mais perfeito então vai ser a transcrição. No caso, nós temos o espanhol como a língua aqui com a menor pontuação e no outro ponto contrário, nós temos o nepalês como a língua com maior dificuldade para que ele possa então fazer essas transcrições. Eu não instalei o Whisper na minha máquina, depois eu até vou tentar ver como que ficaria isso, mas ele está atuando em conjunto com o VAW-EX. No caso, você pode estar fazendo a instalação, depois nós vamos estar explorando isso, mas não nesse momento, mas é necessário estar utilizando esse modelo. Então aqui, voltando, você pode estar fazendo alguns testes. Aqui é para inferir from um áudio. Qualquer texto que você colocar aqui, ele vai gerar para você. Você também pode mandar criar um modelo, que você pode estar utilizando futuramente. Da mesma forma, você tem o Make Prompt aqui, que permite fazer a mesma atividade que eu acabei de descrever. Aqui ele pode inferir de um prompt qualquer. Eu não cheguei a testar essa característica e inferir um texto longo. Por que isso? Ele só permite você criar um áudio com até 22 segundos. O modelo do Transformers, ele é um modelo computacionalmente falando que é muito dispendioso. Quanto maior a geração que você quer fazer, mais memória vai estar sendo consumida. Então, em termos gerais, eles limitam o texto, que você pode converter em termos de tempo, etc., para 22 segundos, o que é mais que suficiente. Então, você pega de 22 em 22 segundos e cria a fala que você necessita. Obviamente que vai ter algumas diferenças entre a primeira versão que você criou, com a continuação e etc., mas dá para você estar utilizando aí de uma maneira tranquila. Bom, temos aqui as características, como que ele vai ser usado no Python. Aqui, ele coloca alguns sons gerados. E chegamos na parte da clonagem. Você não precisa ter muitas informações. Depois eu vou mostrar para vocês como que você vai preparar, então, o seu arquivo de áudio para que ele possa ser clonado. Mas ele fala basicamente que você precisa de um arquivo que tem entre 3 a 10 segundos. Um conselho que eu dou para vocês, eu testei com arquivos maiores para verificar se ele conseguia clonar. Eu coloquei com 1 minuto, 2 minutos, ele deu erros. E o máximo que eu consegui utilizar com um arquivo de som foram com 15 segundos. Então eu aconselho você estar realmente observando essa característica. O arquivo ele tem que ter entre 3 a 10 segundos. Aqui no caso ele fala que você pode deixar a transcrição de lado e utilizar o modelo do Whisper. E a parte que nos interessa é que ele criou uma interface, que é aquela interface que você acabou de verificar no Hugging Face. Você pode estar utilizando essa interface. Como? Você vai dar esse comando uma vez que ele esteja instalado, para que ele abra então esse aplicativo na sua máquina e você possa estar interagindo. Como que nós vamos então fazer essa instalação? Vai ser necessário estar criando um ambiente virtual, um virtual environment, ok? Como é feito isso? Eu já expliquei isso para vocês em um vídeo anterior, onde eu mostrei como era feita a instalação do Private GPT. Então, eu não vou estar abordando novamente como é feito, passo a passo, criando um ambiente virtual, etc., para você fazer essa instalação, para não perder tanto tempo. É só você consultar esse vídeo do Private GPT, onde eu mostro passo a passo. Uma vez que você criou o ambiente virtual, você vai acessar esse ambiente virtual no Python e você vai, uma vez que você esteja dentro do VAW-EX, você vai então instalar os requirements que estão disponíveis dentro desse arquivo txt. Como funciona isso? Então, olha só. Aqui é o arquivo que nós baixamos do VAW-EX Master. Aqui nós temos diversos pacotes, arquivos, etc. Você vai ter que descompactar na sua máquina. Uma vez que você descompactou e você criou o seu ambiente virtual, sua Virtual Env, você vai jogar esses arquivos lá dentro. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho alguns modelos
dos mais diversos tipos que eu utilizo. Tenho aqui a página do VAWI. Dentro dessa página do VAWI, que no caso é uma virtual env que ela tem que ser acionada, eu entro aqui e joguei todos os arquivos que eu precisava para então fazer essa instalação. É necessário que você faça a inserção daqueles arquivos do VAWI dentro aqui da pasta scripts. E aí nós podemos estar utilizando para treinar o nosso modelo. Como nós vamos acessar aqui, então, para poder fazer funcionar? Uma vez que você já tem instalado a sua Virtual Env, você viu o vídeo lá do PrivateGPT, nós vamos entrar, acessar essa página e vou mostrar aqui para vocês de uma maneira fácil. Então, olha lá. Vou só sair. Vou acessar a página do VAWI. Entrei aqui. Dentro da página do VAWI eu tenho que acessar Scripts. Dentro aqui da página do Scripts, eu vou ter que ativar novamente a minha Virtual Environment. Repare que mudou. Quando eu digitei activate.bat, então eu entrei na minha Venge. Agora eu estou dentro do script e eu preciso basicamente colocar esse código aqui. Para poder então carregar o nosso modelo. E aí ele vai estar rodando dentro da nossa máquina. Um ponto importante enquanto ele carrega o modelo é o seguinte: pode ser que no seu caso você tenha um pequeno problema durante a instalação, porque a instalação é feita em cima do arquivo requirements, que é esse arquivo txt aqui. Então deixa eu só abrir. Ele vai fazer a instalação de todos esses pacotes que estão aqui presentes para que ele possa rodar na sua máquina. Se um dia você quiser apagar, essa pasta, você pode apagar tranquilamente, porque eles estão containerizados dentro dessa pasta e não vai ter problema nenhum. Você não precisa usar nenhum programa para limpar o seu computador nem nada. Basta você dar um delete e pronto. É isso, já era. Todos esses programas, essas bibliotecas, elas vão estar sendo deletadas. A grande questão aqui é o seguinte. Eu tive problemas para poder baixar aquele modelo do Whisper. Então, no final, ele me deu um código dizendo assim: olha, não conseguimos abaixar o modelo do Whisper, entre lá e abaixe diretamente. O endereço de uma página, ele vai começar a baixar para você. E uma vez que você baixou esse modelo, você vai jogar aqui dentro dessa pasta chamada Whisper, que é que nem estou aqui. Então, ele vai estar aqui, ó, medium.pt, que é um arquivo com 1,5 GB de dados. Esse Medium é o que ele vai estar utilizando para tentar transformar o que está sendo falado em texto. Eu tive que regravar essa parte novamente do vídeo, porque o som, quando eu estava mostrando os arquivos que foram gerados, clonados em cima de algumas vozes, apresentaram aquele problema do eco. Então eu acabei escolhendo regravar novamente essa parte. Mas eu vou reexplicar novamente, inclusive, como que você vai preparar esse áudio para que você possa, então, treinar no seu modelo e fazer a clonagem da voz. Repare que alguns modelos, como Bark ou Tortoise, eles aconselham que o arquivo que você vai preparar para utilizar para clonar uma voz, ele seja, primeiramente, no formato WAV. Ele tem uma certa característica de configuração do som que eu vou mostrar para vocês. E também um ponto principal, que isso aí serve para qualquer modelo, é que a voz tem que ser a mais clara possível, sem ruído de fundo, etc. Ou qualquer outra voz que acabe passando por cima da voz que você quer clonar. Então esse é um ponto principal. Aqui, em relação ao VAWI, eu notei que tanto o WAV quanto o MP3, ele acaba conseguindo treinar. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: primeiramente, não passar do caso de 15 segundos, foi o máximo que eu consegui colocar de arquivo de som. Quanto menor, parece que acaba sendo melhor, inclusive na velocidade do treinamento. E o segundo ponto,
Na questão do som, muitas vezes, dependendo daquele que você está utilizando, se você utilizar o Wave, eu percebi que ele tem uma certa degradação no arquivo que vai ser gerado. Então, para o VAWI, eu prefiro estar utilizando arquivos que estejam no formato MP3 do que o formato Wave. Vamos só verificar rapidamente aqui, novamente, as opções. Temos Infer from Audio, onde eu vou inserir um áudio aqui e vou utilizar para criar a minha gravação, ou mesmo nessa página eu posso estar utilizando para criar um modelo. Repara aqui que eu já tenho um modelo que foi criado, porque ele foi criado naquela gravação anterior que eu te falei que deu problema. Então eu clonei a voz do Donald Trump, eu vou mostrar para vocês, e a voz do Barack Obama. Só que nenhuma das duas versões nós chegamos próximos daquilo que desejávamos. Eu vou mostrar já já isso para vocês. Tem aqui a questão do Make Prompt, onde eu tenho essa opção aqui também, Make Prompt. Ela serve para quê? Para você criar um arquivo de áudio em cima daquela voz que você treinou. Aí sim você não precisa sempre estar treinando, você já pode estar utilizando. O Infer from Prompt, ele vai te permitir pegar aquela voz que você treinou, colocar aqui e utilizar. Embora ele já possua alguns presets de voz. Aqui ele tem algumas opções que você pode estar utilizando para gerar a voz de fundo que você queira para qualquer tipo da sua atividade. E por fim nós temos Infer Long Text. O que isso quer dizer? O VAWI ele utiliza para poder fazer a clonagem ou mesmo estar convertendo de texto para som o modelo do Transformers. Esse modelo Transformers, computacionalmente falando, ele é muito oneroso. Quanto maior a extensão que você vai utilizar ou seja, o tamanho do áudio que você pretende gerar, isso vai impactando muito na capacidade dele, inclusive na quantidade de memória que vai ser utilizada. Então, eles cortam em 22 segundos. Assim, se você deseja criar um arquivo de som um pouco extenso, 5 minutos, talvez um pouco mais, você vai ter que quebrar isso em pequenos arquivos a cada 22 segundos. Obviamente que a geração de um arquivo de áudio em relação a outros que você está gerando, ele pode apresentar pequenas diferenças, mas de maneira geral ele vai ficar próximo daquilo, mas ele não vai ficar totalmente parecido. Isso eu já testei com diversos modelos, não só com o VAWI, depois a gente vai estar explorando esses outros modelos, e isso vai ficar mais claro para vocês. Mas dá para a gente estar brincando, e você tem que lembrar que essa tecnologia ela ainda é nova, ela ainda vai amadurecer. E quando chegar num certo nível de amadurecimento, nós podemos então estar esperando que realmente a clonagem ela vai ficar o mais próxima do real possível. Bom, então qual é agora o processo para que nós possamos clonar uma voz? Vou voltar aqui em Infer from Audio. Basicamente, eu tenho que inserir uma transcrição do que está sendo falado, um arquivo de áudio, em inglês preferencialmente, japonês ou chinês, no caso mandarim, e mandamos gerar o nosso arquivo. Só que esse arquivo de áudio ele tem que estar num determinado formato, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Como que você vai preparar o seu arquivo de áudio. E quero primeiramente deixar claro duas questões. A primeira questão é que essa aqui ainda é uma tecnologia nova, ainda estamos pesquisando. A própria Microsoft ainda não lançou nada que utilize o VAWI como o seu motor principal. Então tudo que é colocado aqui agora é muito teórico, é em cima de tentativa e erro. E o segundo ponto é que eu ainda não encontrei nenhum arquivo que falasse, ou documento, relatório, ou mesmo artigo científico que falasse exclusivamente de como é essa preparação do áudio. Então, essa preparação que eu vou mostrar aqui para vocês é algo que é baseado na minha experiência, no que eu acabei encontrando de informações aleatórias e tentativa e erro. Bom, a primeira coisa que nós devemos pegar é um arquivo de áudio. Aqui eu já tenho um arquivo de áudio do Donald Trump. Eu vou pegar ele e vou tocar para que você possa então escutar e entender como que está esse arquivo e como que nós devemos então limpá-lo. Observe agora então. Thank you very much, everybody. And congratulations to the
but they don't have the courage or the guts or the stamina to take it and to do it. Bom, deve ter ficado claro para você que nós temos diversos ruídos aí de fundo, como aplausos, o próprio som da gritaria do pessoal. Temos ainda a questão de que o ambiente não é adequado para esse tipo de gravação. Alguns sites, alguns documentos que eu li, eles recomendam que você faça a gravação dessa voz a ser clonada dentro de um ambiente preparado e com um headset ou um microfone de melhor qualidade para que você consiga captar essa voz da melhor forma possível. Mas aqui no caso nós vamos trabalhar com esse arquivo mesmo, que é desse discurso do Donald Trump. A primeira coisa que eu quero que você observe, antes de mais nada, eu estou aqui trabalhando com o programa Audacity, é um programa gratuito, é um editor de áudio gratuito, eu considero um dos melhores programas que existem. Nós vamos estar utilizando ele e eu vou deixar o link para que você possa baixar e também estar utilizando. O Audacity ele tem algumas características, ele é um pouco complicado até você entender como é que você utiliza algumas ferramentas, alguns atalhos, etc. Eu vou tentar passar aqui para você da melhor forma possível, mas eu sugiro que você veja alguns tutoriais que existem até aqui mesmo no próprio YouTube. A primeira coisa que nós devemos considerar aqui no nosso áudio, repare, nós temos essa forma de onda onde nós temos picos. Esses picos muitas vezes eles indicam que nós temos ruído. Deve ter ficado com um pouco de eco, mas deu para perceber que nós temos ruído. Nós temos que limpar esse arquivo da melhor forma possível para que possamos utilizá-lo. Então a primeira coisa é selecionar pontos onde nós temos menor variação, como aqui, onde provavelmente nós teremos apenas o discurso do Donald Trump. Profoundly grateful to every single one of you who sacrificed to keep us safe and to protect God's precious gift. Perfeito? Então aqui, esse ponto, nós podemos apagar. Esse é o que nós vamos manter. Keep us safe and to protect God's precious gift of freedom. Daqui para frente, também nós vamos deletar. Vou selecionar todo o meu áudio. É um áudio um pouco extenso. E aperto deletar. Agora eu volto para o início. E aqui eu tenho o meu áudio. Ele está aqui com um pouco mais de 10 segundos, então eu vou deletar esta parte e vou ficar só com God's precious gift of freedom. Aqui no caso, God's precious. repare, aqui no início, esse trecho aqui específico, ele apresenta um pouco mais de ruído. God's precious. Então eu vou me basear nesse trecho para começar a limpar esse meu modelo. Antes de começarmos a configurar o áudio, alguns pontos importantes devem ser observados. Tá? Eu vou primeiramente clicar aqui em efeito, remoção e reparação de ruído, clicar em redução de ruído e vou pegar o perfil. Uma vez que eu peguei o perfil, vou clicar Ctrl A para selecionar todo o meu modelo. Vou vir novamente em efeitos, remoção e reparação de ruído e vou clicar em redução de ruído. Aqui eu posso visualizar como ele vai ficar. Eu posso fazer algumas modificações. Realmente eu prefiro modificar aqui a resolução de ruído dB com um pouco mais ou um pouco menos, até chegar num ponto onde você perceba que todo o ruído ele sumiu. Eu coloquei aqui com o valor 15, ele normalmente vem o padrão 5, mas o 15 ele solucionou o meu problema. We're profoundly grateful to every single one of you. Uma vez que você esteja satisfeito, é só clicar em OK. Repare o ruído foi diminuído. God's precious gift. God's precious gift. Agora eu posso eliminar esta parte aqui, que não vai anexar nada no meu áudio. Na realidade, nós podemos pegar até um trecho um pouco menor, para também não demorar para treinar.
Então aqui vai ser o áudio que eu vou estar utilizando. Agora, esse ponto aqui é importante, tá? Configuração de áudio, vou clicar novamente em configuração de áudio, e alguns pontos têm que ser observados. Primeiramente, a taxa de amostragem do projeto, eu vou clicar aqui em outro, e vou colocar 24.000. A taxa de amostragem padrão, 16.000 Hz, o formato de amostragem, 16 bits. E vou clicar em aplicar. Isso aqui ele tem que ser aplicado na hora de utilizarmos para que esse arquivo ele fique nesse padrão final desejado, ok? Outro ponto. Nós não vamos trabalhar da forma como ele está aqui no formato estéreo. Nós temos que converter ele para mono. Então eu vou clicar novamente Ctrl A, faixas, mixar e vou transformar ele para mono. Vou só clicar novamente aqui. Ele está correto, só que ainda não converteu ele totalmente. Só para garantir. Bom, vou vir novamente em efeitos, volume e compressão, compressor, e esses valores têm que estar definidos. Esses valores eu peguei de um site na internet e também de um vídeo no YouTube, onde a pessoa indicava que são alguns valores que garantem uma melhor qualidade do som. Então, limiar, menos 25 dB, limite base de ruído, menos 50 dB, proporção 3:1, tempo de ataque 0,1 segundo, tempo de relaxamento 1 segundo. E vou clicar em aplicar. Repare que o tamanho da minha forma de onda aumentou. Aqui ainda temos no início um pouco de ruído. Esta parte aqui nós vamos então apagar. We're profoundly grateful to every single one of you who sacrificed to keep us safe. Ele já está quase no formato que nós precisamos. Aqui no caso, eu vou novamente em efeito, volume e compressão, amplificar. Opa, acabei esquecendo de selecionar tudo. Ctrl A, efeitos, volume e compressão, amplificar. Aqui, a amplificação, eu vou colocá-la como negativa. Eu quero reduzir e vou aplicar menos 7. E aqui nós temos a nossa nova forma de onda. We're profoundly grateful to every single one of you who sacrificed to keep. Perfeito. Temos o áudio da forma que nós precisamos. Agora eu vou exportar esse áudio. Vou clicar em exportar e ele tem que ser no formato WAV. E aqui eu vou chamar de TheTrump 2. Apesar que eu já tenho TheTrump 3. E vou salvar. Ele agora já está aqui na nossa pasta, já podemos estar utilizando. Então vamos voltar para o nosso programa e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos aplicar isso. Bom, aqui estou então no nosso programa. Na realidade, nessa interface que vai estar utilizando o Python. E eu já tenho a transcrição. Aqui eu vou apagar esse áudio. Vou clicar aqui em Voice. Vou pegar o TheTrump que eu salvei, que é o TheTrump 3. Vou colocar aqui. We're profoundly grateful. Transcrição está correta. Linguagem inglês, no accent. E aqui é o texto que eu quero que ele reproduza. E vou mandar gerar o áudio. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ele demandou um total aí de 2 minutos para poder reproduzir. Eu vou mostrar para vocês o áudio original e agora o áudio que foi criado para podermos então comparar ambos. Grateful to every single one of you who sacrificed to keep us safe and to protect.
Hello, this is Donald Trump speaking. Greetings, Brazilian people. Bom, deve ter ficado claro para você que a voz clonada do Donald Trump não ficou exatamente igual à original. Então nós tivemos aí modificação de timbre, na questão da própria entonação, na velocidade e etc. Mas é assim que é feito o processo de clonagem. Nós devemos lembrar que estamos falando de uma tecnologia que ainda é um bebê, acabou de nascer. Essa tecnologia também nós estamos aplicando apenas programas gratuitos, não é nada como outros modelos que você tem por aí que oferecem uma clonagem assim, por exemplo, perfeita, porque ele pega muitas horas de gravação de uma determinada voz e consegue treinar o seu modelo para que assim ele fique perfeito. No nosso caso, nós utilizamos um arquivo com poucos segundos de duração. Então, de uma maneira geral, podemos considerar que foi até adequado pelo pouco que nós investimos. Mas vamos dizer que eu estivesse satisfeito com a voz que foi criada, algo assim do tipo. Bom, para você criar um prompt, para não ter que ficar sempre treinando aqui, etc., basta você vir aqui, digita o nome da pessoa, no caso Donald Trump, clica em Make Prompt, ele vai gerar um prompt, basta você clicar aqui e abaixar, e ele vai estar disponível para você, e você pode usar, então, esse arquivo para gerar outros arquivos aqui nessa opção de Infer from Prompt. Basta você jogar aqui esse arquivo, digitar o texto e ele vai gerar para você da mesma forma. Outro ponto também essencial, que eu também recomendo a vocês, como eu falei para vocês, ainda estou estudando, estou verificando, para poder estar trazendo esses exemplos. Dependendo da configuração que você fizer na hora que você está preparando o seu arquivo de áudio, isso vai dar uma grande diferença na clonagem de voz. Então, questões como volume, tempo, entre outros, vão acabar interferindo. E você vai ter uma maior ou menor qualidade na voz que está sendo clonada. Para você ter uma ideia, eu clonei algumas vezes a voz do Barack Obama, até vou tocar agora rapidamente para vocês verem, e os arquivos que foram gerados, para você ter uma ideia de como eles ficaram. Então, nós temos diferenças na hora do arquivo que está sendo preparado e também, obviamente, nos resultados. E eu também vou comparar depois, no caso, essas vozes aqui que eu estou gerando no VAW-EX, com outro modelo que nós temos também, que é o Bark, que ele também permite estar clonando vozes. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Primeiro, eu vou mostrar para vocês as vozes. Aqui eu clonei, aliás, preparei a voz do Barack Obama, primeiramente algumas vezes. Foram 10 tentativas fazendo modificações na configuração e eu vou tocar agora para vocês. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could reach double digits. Hello, this is Barack Obama speaking. Greetings, Brazilian people. Hello, this is Barack Obama speaking. Greetings, Brazilian people. Hello, this is Barack Obama speaking. Greetings, Brazilian people. Hello, this is Barack Obama speaking. Greetings, Brazilian people. Bom, deve ter ficado claro para vocês que, assim como ocorreu com a voz do Donald Trump, nós também, no caso, não conseguimos estar clonando perfeitamente a voz do Barack Obama. Em termos de entonação, ficou parecido, mas em termos de velocidade, ritmo, não. Eu gerei 10 arquivos de áudio para poder fazer esse teste. Desses 10, só separei 4 que eu considerei que estavam mais próximos da voz do Obama, e mesmo assim apenas um eu considerei que estava, vamos dizer assim, com 33% do que eu esperaria de um arquivo clonado de uma voz. Mesmo assim, não podemos desconsiderar essa tecnologia, porque é uma tecnologia nova, como eu falei para vocês, está caminhando a passos cavalares, e em breve nós poderemos clonar uma voz aí com perfeição. E para pouco tempo que foi utilizado no arquivo de áudio, ele está mais do que perfeito. Mas lembre-se, aqui no caso,
o transcript é um ponto essencial na hora dessa geração, então é importante que você saiba o que está sendo falado. Se você não souber, deixe sem nada, para que ele use então o modelo do Whisper, para tentar intuir o que está sendo falado e treinar o modelo. No meu caso aqui, eu acabei também esquecendo de mostrar para vocês, desses discursos, tanto do Obama quanto do Donald Trump, eu peguei na internet tanto o trecho de áudio quanto a questão do texto referente ao discurso. E em cima dele eu acabei treinando o nosso modelo. Quando você tiver uma palavra, alguma coisa, você pega aqui, se você tiver alguma dúvida, dá Ctrl F, você vai vir aqui em procurar, procura uma palavra, pega o trecho que você quer, copia, cola ali e acaba utilizando na questão da transcrição. Ok? Mas só para finalizar, eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Nesse caso, nós treinamos com esse modelo, não deu certo, mas se nós pegarmos um outro arquivo de áudio que já está, por assim dizer, corretamente configurado para ser utilizado, você vai ver a diferença na qualidade. Repare aqui. Aqui é aquela página que eu havia mostrado para vocês. Nós temos então o padrão, que é a voz base, e os modelos treinados. Eu vou pegar esse modelo aqui. Waiting, but he could wait no long. Paced up and down, waiting, but he could wait no long. Vou clicar aqui e vou baixar esse modelo. Com esse modelo já disponível, eu vou retreinar, então, para clonar a voz, e você vai reparar na qualidade final que nós vamos ter. Vou pegar aqui a nossa voz, eu salvo ela como baseline, vou jogar aqui no nosso áudio. Aqui eu já tenho a transcrição do que ele está falando, e aqui é o que eu quero que ele gere. E vou mandar treinar o nosso modelo. E já vou mostrar para vocês a voz original com a voz que foi clonada. Paced up and down, waiting, but he could wait no long. Hello, this is Jack speaking. Greetings, Brazilian people. Bom, você pode notar que o áudio que foi gerado em cima desse padrão que nós pegamos, ele ficou muito parecido, mas muito parecido mesmo. De uma maneira geral, eu ainda estou tentando descobrir por que esse arquivo, o gerado, ele ficou mais próximo do real, se é uma questão de uma limpeza, uma configuração adicional ou algo a mais que foi realizado. Mas eu acredito que nesse caso nós não podemos invalidar a questão do WAL-E-X, porque ele realmente conseguiu clonar a voz como nós desejávamos. Ela ficou igualzinha. Nas demais, tanto a do Donald Trump quanto a do Barack Obama, elas não ficaram. Como eu falei, talvez seja alguma modificação, algo que foi feito, merece um pouco mais de investigação. Mas de maneira geral, nós podemos concluir que, independente da clonagem ainda não estar tão perfeita, etc., é uma ferramenta excelente e logo logo nós vamos poder estar interagindo com os nossos computadores, etc., conversando com ele, como nós vimos aí em diversos filmes de ficção científica, etc. Não vai ser mais necessário você estar digitando nem fazendo nada do tipo. Ele vai entender o que você está falando, vai conseguir processar e vai conseguir te responder com uma voz aí muito parecida com a voz humana, e muitas vezes você não vai conseguir nem perceber se você está falando com outra pessoa do outro lado de uma linha, etc., ou se é um computador. Realmente é uma tecnologia assim maravilhosa e nós vamos estar explorando um pouco mais. Eu quero mostrar para vocês alguns outros modelos que não funcionam assim com 3 segundos, como é o caso aqui do WAL-E. Ele necessita de arquivos com um pouco mais extensos e uma maior quantidade de arquivos para também estar clonando as vozes. Mas eu volto a falar isso com vocês posteriormente. Espero que você tenha gostado e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, um grande abraço.